garagem do edifício London e aproxima-se da meia-noite do dia 29 de março de 2008. Alexandre Nardoni desliga o carro e a sua esposa dá uma pancada com muita força na cabeça de Isabela Nardoni, que logo cai e o sangue começa a escorrer pelo carro. A sangue frio, Alexandre Nardoni carrega sua filha e joga bruscamente ela próximo ao sofá, onde foram encontradas outras manchas de sangue. Depois vai para o quarto dos filhos, corta a grade de proteção e novamente a sangue frio deixa a própria filha cair de uma altura de mais de 6 andares. Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. No vídeo de hoje nós vamos viajar no tempo e com o uso da animação 3D reconstruir passo a passo os últimos momentos da pequena Isabela Nardoni, que foi vitimada em um dos crimes mais impactantes da história do país. Até hoje o casal se encontra preso, exceto Alexandre, que teve direito a saidinhas em Dias dos Pais. Em abril de 2019 ele ingressou no que se chama de regime semiaberto. Parece uma ironia, alguém que foi condenado a 31 anos de prisão por tirar sangue frio a vida da própria filha, ter direito a saidinha em dias especiais, justamente como o Dia dos Pais. Detalhes e curiosidades sórdidas do caso. Segundo a perícia, ele jogou a pequena Isabela com tanta força no chão que ela quebrou a bacia, tendo diversas lesões na região inferior do seu corpo. Isabela Nardoni foi encontrada morta no dia 29 de março de 2008, após ter sido jogado a sangue frio de uma altura de 6 andares, no jardim do edifício London, que é um prédio residencial. Nela vivia o seu pai, vivia a madrasta e mais 2 irmãos. Um tinha 11 meses e o outro tinha 3 anos. Quando os bombeiros, a SAMU, a ambulância chegou, a Isabela infelizmente já estava morta. O pai de Isabela afirmou que, em depoimento à polícia, que no prédio onde ele mora ele tinha sido assaltada e os assaltantes, os bandidos, teriam jogado ela para fora do prédio através da janela. De acordo com a imprensa, ele teria dito que deixou a sua mulher e os 2 filhos do casal no carro e subiu para colocar a Isabela, que já dormia na cama. O pai, ele, no caso, se colocou como vítima, teria descido para ajudar a carregar as outras 2 crianças. Uma de 3 anos, como eu já disse, e a outra de 11 meses. E quando ele voltou do apartamento, ele teria visto a tela cortada e, segundo ele, a Isabela caída no gramado em frente do prédio que ele estava. Para ele, foram os assaltantes que jogaram a filha dele de uma altura de quase 6 andares. Segundo ele, isso teria passado de 5 a 10 minutos nesse depoimento que ele deu para a polícia. Então, se a gente for observar, a versão dele já é bastante absurda mesmo. Uma das coisas que foi intrigante para a polícia é que dia depois a investigação constatou que a tela de proteção do apartamento foi cortada para que a menina fosse jogada, ou seja, cortaram com uma tesoura especificamente o tamanho para que ela pudesse passar por aquela tela e cair no jardim do prédio. Quem chamou o socorro foi justamente o porteiro, que ao ver a menina caída no chão se desesperou, ligou para a ambulância. A perícia depois constatou que o tempo informado pelo pai de Isabela foi além do suficiente para chamar socorro, coisa que ele não fez. Repercussão e comoção nacional do caso. Mesmo com ela bastante ferida, a esposa de Nardoni ainda asfixiou ela próximo ao sofá, espalhando ainda mais gotas de sangue. O caso teve forte repercussão no Brasil nos dias 30 e 31 de março. E em meio a essa repercussão, o pai da criança afirmou à polícia no dia 30 que ele havia ficado sozinho no quarto enquanto ele foi buscar os outros filhos, como eu já havia dito anteriormente. No mesmo dia, a emissora de TV de notícias, no caso a Globo News, revelou que a polícia descartou a possibilidade de acidente na morte de Isabela. Segundo o delegado titular da polícia, o sangue foi encontrado no quarto e um buraco na tela da proteção reforçavam ideias de homicídio, que foi o que posteriormente foi constatado, pois não havia possibilidade de a própria Isabela ter subido, cortado a tela, escorregado e caído. A polícia técnico-científica no domingo disse que a rede de proteção foi sacada e foi cortada propositalmente por outro ser humano. Então, no quarto dos irmãos da Isabela e não no quarto em que ela foi colocada, ou seja, é como se estivesse tentando disfarçar a prova. No entanto, uma rádio afirmou que o pai disse à polícia que a menina foi jogada por um assaltante, ou seja, aquela versão dele diz que ele tinha ido voltado para buscar os 2 filhos quando um homem entrou no quarto, rasgou a rede de proteção e atirou a Isabela sem levar aparentemente nada. O próprio tio da Isabela declarou à imprensa que os pais dela tinham uma excelente relação,
No entanto, os vizinhos diziam o contrário. Os vizinhos diziam que haviam brigas constantes entre Alexandre e a própria Ana, na frente da própria filha Isabela, e que sempre ouviam discussões nos fins de semana, batidas, brigas, então era algo que era recorrente. O tio disse uma coisa, mas os vizinhos, que eram quem convivia ao lado deles, falaram outra. Então, deixando essa contradição bem ambígua no caso deles e na versão deles à polícia. Contradições e falhas nos depoimentos. Enquanto ela era agredida e asfixiada pela madrasta, Nardoni cortava a grade de proteção da janela do quarto. O depoimento de Alexandre foi cercado de contradições. Uma das primeiras se refere ao quesito arrombamento. Ele disse aos policiais militares que atenderam o caso lá no local que a porta dele estava arrombada e que ele viu alguém fugir da casa porque tinham roubado pertences dele. Já depois, ao prestar depoimento na delegacia de polícia civil, ele afirmou que a sua porta não foi arrombada e que nem teve pertences roubados. A perícia depois constatou que não tinha nenhum realmente sinal de arrombamento e nem muito menos de roubo de pertences. Outra contradição do Nardoni seria as manchas de sangue. Foram encontrados mediante a reagente da perícia criminal sangue no carro, gotas de sangue no corredor, gotas de sangue próximo ao sofá e gotas de sangue perto da cama da Isabela. Além disso, eles tentaram estancar o sangue com uma fralda e botaram no balde para tentar lavar, que foi encontrado pela polícia criminal. Outra contradição muito forte é que depois que acontece o acidente, os porteiros, os funcionários chamaram imediatamente o SAMU e tentaram reanimar a filha deles, no caso a Isabela. Mas eles não esboçaram nenhuma reação. Segundo testemunhas, eles sequer tentaram reanimar a filha, porque para eles isso poderia prejudicar o estado de saúde dela. Mas quem é que em sã consciência vê alguém que ama morrer e não tenta fazer absolutamente nada, nem tentar chamar ajuda, nem tenta colocar no carro para levar para o hospital, fica apenas esperando, olhando a morte da filha acontecer? É um caso realmente muito estranho. O Nardoni, o Alexandre, foi condenado a 31 anos e a esposa dele foi condenada a 26 anos. Ele teve um agravante por se tratar de alguém da família, por ser o pai. Em um caso tão brutal e terrível como esse, a pergunta que fica é até onde vai a crueldade humana, ao ponto de um pai fazer isso com a própria filha, por conta de um desejo da madrasta. Em defesa, Isabela sofreu dores terríveis e teve um último dia muito triste. Ela apanhou, foi asfixiada, sofreu traumas de todas as naturezas e por fim teve um fim trágico. Foi atirado da janela do 6º andar pelo próprio pai. O mesmo pai que tempos depois pode sair em saidinhas para Dia dos Pais. Infelizmente foi um dos casos mais bizarros e chocantes do país. Se você quer ver mais casos assim, já se inscreve no canal, ativa o sininho que é importante, curte esse vídeo, compartilha com um amigo e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá! Que a justiça seja feita para que crianças como Isabela Nardoni nunca passem por uma situação tão cruel.